Nós já falamos de vampiros aqui no canal, especificamente em um episódio do Bestiário Sobrenatural. Mas e se essas criaturas existissem de verdade entre a gente? Será que existem vampiros no meio de nós? O tema desse vídeo foi sugerido pela Angie Silva. Vocês estão vendo aí na tela agora. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui e agradecer você, porque você está sempre comentando aqui em todo vídeo que sai, você deixa o seu comentário. Isso é muito valioso e ajuda demais o trabalho. Pode ter certeza que se o canal aqui der um boom, a comunidade crescer e ele se tornar algo grande, eu jamais esquecerei dos primeiros apoiadores e de você que esteve sempre aqui desde o início. Então, baseado nesse tema, vamos lá falar sobre alguns vampiros da vida real e no final eu vou contar um caso brasileiro de um suposto ataque de vampiros. Então vem comigo ver o que tem aqui do outro lado. Antes de começar para valer o nosso vídeo aqui, eu peço para que você deixe o like no vídeo, comente o que quiser e assista até o final para você decidir se você vai ou não se inscrever. Eu tenho certeza que depois de você ver o conteúdo aqui, você vai ficar interessado e vai querer se inscrever para não perder nada do que vai vir ainda no futuro aqui. Nós falamos de terror, de folclore, lendas urbanas, enfim, tem de tudo aqui envolvendo o mistério que a gente tanto gosta. E se você já é inscrito, não esquece de conferir se o sininho está ativado, porque assim dessa maneira você vai ser avisado todas as vezes que tivermos um vídeo novo, beleza? Recado dado, então bora lá falar sobre esses tais vampiros, começando por Maislata de Blau. Esse foi um humilde pastor tcheco que no século XIV deixou a população do vilarejo onde morava aterrorizada. Segundo os relatos, depois que Maislata morreu, começou a correr o boato de que à noite ele supostamente chamava pelos nomes e aparecia para alguns habitantes do local. O problema é que os azarados que recebiam as visitas noturnas do defunto começaram a morrer poucos dias depois. Obviamente, todos chegaram à conclusão de que Maislata só podia ser um vampiro, então o seu corpo foi exumado e uma estaca foi cravada em seu coração. Só que o artifício não funcionou, pois, segundo os relatos das testemunhas, o defunto soltou uma gargalhada e suas aparições se tornaram cada vez mais violentas. Para pôr um fim nas ações do tal vampiro, os moradores do vilarejo perfuraram seu corpo com estacas e contrataram o carrasco para decepar a sua cabeça. Depois, o cadáver do pastor foi cremado, e enquanto as chamas o consumiam, dizem que o vampiro soltou gritos de congelar a espinha e de que era possível ver o seu sangue borbulhando pelas feridas abertas. Johannes Contius. Outro caso que foi registrado lá na República Tcheca foi o de Johannes Contius, um homem que em 1582 teria sofrido um terrível acidente e se transformou no protagonista de uma história macabra. Johannes vivia no vilarejo de Pensk, mas certo dia ele acabou levando um baita coice de um cavalo na cabeça e, apesar de ser levado ainda com vida até a sua casa, não resistiu aos ferimentos e morreu. Só que antes de falecer, dizem que um gato preto pulou sobre ele em sua cama, o que era considerado um baita sinal de mau agouro naquela época. Então, depois do enterro, o pessoal de Pensk começou a ver Johannes perambulando à noite e levando consigo o cheiro da morte pelo vilarejo. Logo, começaram a falar que Johannes era um vampiro e, para dar um basta em suas andanças sinistras, os moradores do lugar desenterraram o corpo, cortaram ele e o queimaram até ele virar cinzas. E aí eles cobriram a sua cova vazia com terra. Aparentemente, depois disso, nunca mais viram Johannes andando por ali. William Doggett. No século XVIII, no vilarejo de Tarrant Granville, na Inglaterra, um servo chamado William Doggett teria tomado emprestado uma pequena fortuna do seu amo, o Lord Melbourne. Mas, quando ele foi cobrado para devolver a quantia, ele não tinha como pagar.
Doggett então começou a vender objetos do casarão do seu amo para poder levantar fundos. Só que ele acabou sendo descoberto e depois disso ele acabou consumido pela culpa e pela vergonha. Então ele acabou tirando a sua própria vida. Após o ato, começou a correr pelo vilarejo o boato de que Doggett circulava pela localidade em uma carruagem fantasmagórica, sempre durante a noite. Também falavam que ele havia desenvolvido um gosto por consumir sangue humano. Além disso, vários fenômenos paranormais, como portas e janelas se abrindo e fechando sozinhas, passaram a ser observados em Tarrant Gunville, e não demorou muito até que todos se convencessem de que o servo tinha se tornado um vampiro. Dessa maneira, o cadáver de Doggett foi desenterrado e dizem que ele não mostrava qualquer sinal de decomposição, mesmo depois de muito tempo. Além disso, quem estava presente durante a exumação relatou que o rosto do homem estava todo sujo de sangue, e esse sangue parecia ser fresco, o que só serviu de confirmação que Doggett era um vampiro. Então, o corpo recebeu o tratamento da época indicado para lidar com esses seres das trevas, e ele nunca mais voltou a assombrar o vilarejo. Pita Blagojevic. Pita foi um camponês que em 1725 se tornou o centro de um incidente de história coletiva no vilarejo de Kisilova, na Sérvia. Segundo os registros históricos, depois de falecer, 9 outros residentes do local teriam morrido em circunstâncias estranhas, levando a população a suspeitar de que Pita estava envolvido nos casos. Não demorou muito até que começassem a circular rumores de que o falecido seria um vampiro sanguinário que saía de sua cova à noite para caçar suas vítimas. Inclusive, acabou surgindo o papo de que Pita teria procurado o próprio filho em busca de comida, e depois de o rapaz negar o alimento, o monstro o teria matado brutalmente e bebido seu sangue. Com o intuito de pôr um ponto final nas mortes, os moradores de Kisilova se reuniram no cemitério do vilarejo, convocaram o padre local para estar presente, juntamente com um representante do governo. Desenterraram Pita e, depois de confirmar que seu corpo supostamente mostrava sinais de vampirismo, como por exemplo não tinha sinais de decomposição, uma estaca foi cravada em seu peito e o cadáver incinerado. Esses são só alguns dos relatos que tem aí pelo mundo afora, né? Esses aqui são voltados na Europa, que são os mais famosos, mas com certeza pelo mundo afora aí você vai encontrar vários desses casos, né? Pessoas que acreditavam que um certo fulano era vampiro, e aí, coincidentemente, depois de, por exemplo, incinerarem o corpo dessa pessoa, o vilarejo não tinha mais visão de nada. Pode ser um surto coletivo? Pode ser. A gente já fez um episódio aqui sobre histeria coletiva, e é bem provável que pode ser. Mas, na pior das hipóteses, poderiam mesmo ser vampiros. Nunca se sabe. E falando nisso, agora eu vou contar pra vocês um relato aqui do Brasil, sobre um taxista que disse ter sido atacado por um vampiro em São Paulo. Valdemir Gomes de Oliveira é o nome dele, um taxista veterano que morava no município de Ipauaçu, em São Paulo. No final de fevereiro de 1973, por muito pouco não teve o seu sangue sugado por uma criatura que ele mesmo disse ser um vampiro. O motorista, que era dono de um ponto de táxi no centro de Ipauaçu, disse em uma entrevista que levava um passageiro para Pinheiros, na zona norte do estado. Após deixar o cliente no bairro, aproveitou a longa viagem, que era por volta de 300 quilômetros, para visitar parentes e fazer compras na capital paulista. Durante a volta para a sua cidade, ao se aproximar do município de São Roque, o taxista resolveu parar num bar para se alimentar. Foi quando um homem alto e loiro, trajado elegantemente com um terno preto, camisa branca e gravata estampada, sentou-se ao seu lado e então iniciou um diálogo amigável com o taxista. O homem relatou a Valdemir que estava com o motor do carro fundido, ou seja, não funcionava. Dessa forma, ele não conseguia prosseguir viagem para o Paraná. O taxista disse que ia para Ipauaçu, que fica perto de Ourinhos, uma cidade de São Paulo que é bem na divisa com o estado do Paraná.
O homem, então feliz, se apresentou ao taxista dizendo que se chamava Baron Franks. Ele era médico, viúvo e tinha 56 anos. Valdemir se apresentou também e disse que levaria o senhor com muito prazer até a cidade. Logo então, os dois seguiram viagem. No caminho, ambos conversavam sobre os mais variados assuntos, entre os quais mulheres, música e principalmente futebol. O passageiro até revelou ser apaixonado pelo Corinthians, ou seja, tudo ia normal. Porém, já passava das 2 da madrugada e a lua brilhava redonda quando os dois chegaram num trevo de acesso a Ipauaçu, no quilômetro 350 da rodovia Raposo Tavares. Valdemir, então, diminuiu a marcha do carro e parou no acostamento, perguntando ao homem se ele ficaria ali mesmo no trevo ou se ele iria até a rodoviária para pegar um ônibus até o Paraná. O homem disse que ficaria ali, agradeceu cordialmente e pagou 50 cruzeiros ao motorista. Ao entrar no carro, após se despedir do médico, Valdemir fora alertado pelo mesmo que o pneu traseiro esquerdo estava furado. O experiente taxista então desceu do veículo e, quando se agachou para desapertar os parafusos da roda, foi atacado violentamente pelo médico. De início, Valdemir pensou se tratar de um assalto, mas logo percebeu que fora atacado por um monstro. Segundo contou a essa entrevista, o tal médico alemão havia se transformado num vampiro, que a todo custo tentou abocanhar o gargalo do taxista. Extremamente religioso e grande devoto de Padre Cícero, o velho motorista lembrou-se da pequena medalha com o famoso sacerdote cearense, a qual sempre trazia pendurada em seu pescoço. E foi com uma breve oração que Valdemir conseguiu se livrar da fúria da medonha criatura, que sem balbuciar uma só palavra, desapareceu de forma misteriosa. O homem realizou essa entrevista ao Notícias Populares da época, e ele acreditava fielmente que se tratava de um vampiro naquela noite. Bom, vampiro ou não, é um ataque meio estranho, né? O homem queria morder o cara, tipo, como assim, né? O que ele pretendia? Eu quero saber de você, fala pra mim, o que você achou desse vídeo, de todos esses casos, e principalmente da história do Valdemir? Você acha que foi um vampiro, ou era só um cara maluco que tentou atacar ele, hein? Conta pra mim o que você acha. Eu quero mais uma vez agradecer a Angie Silva por fazer parte e por ter sugerido esse tema. Quer ver algum vídeo aqui com um tema seu? É só sugerir aqui embaixo, fala pra mim que eu vou fazer, tá show? Muito obrigado por ter ficado até o final. Se foi o caso, já sabe, curte, compartilha e comenta. Isso ajuda muito. E não se esqueça de se inscrever se você gostou. Eu espero você na semana que vem com mais algum caso assombroso do nosso mundo misterioso. Afinal, aqui estamos do outro lado.